Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o capítulo 9, aliás, desculpa, a correção do capítulo 10, e eu vou colocar para vocês aqui. Você confere as suas respostas para ver se vai estar tudo ok, certo? Se quiser fazer algum reajuste, lembra que como são respostas, todas são questões abertas, as suas respostas podem ter a mesma ideia, só que colocadas com outras palavras, né? Agora observe que se estiver muito fora do contexto, aí você tem que corrigir, tá? Lembra que esse capítulo 10 é aquele texto, né, aquela crônica sobre um homem que está num museu em São Paulo e ele vê um cego observando obras de arte, do jeito dele lá. Então vamos lá. Nós estamos aí na apostila, então, na página 224, capítulo 10. Número 1, tá assim, ó, a crônica se inicia com a descrição de dois homens que observavam uma obra de arte no museu. Que situação davam ao narrador a impressão de que algo fugia do comportamento habitual dos frequentadores do museu? Essa questão aqui está naquela parte inicial lá em que ele observa os homens e acha estranho, acha alguma coisa diferente ali neles e chama atenção, né? Então, ó, uma organização esperada aqui da resposta. Um dos homens parecia um pouco desinteressado, focando o olhar mais para baixo da tela, enquanto o outro falava e gesticulava muito. Então, essa parte aqui, né, é o que chama a atenção do narrador no primeiro momento. Na questão 2, o que causou estranhamento no narrador ao ver os dois homens no museu? O que mais causou o estranhamento é quando ele descobre, percebe que um dos homens era cego, né? Então, ó, aqui na questão 2, o fato de o homem de óculos ser cego e estar em um museu. Uma pessoa com tal deficiência, a seu ver, não teria interesse em admirar pinturas por não poder enxergá-las. Então, isso é o que chama a atenção dele, né? Na questão 3, o acompanhante fornece uma descrição muito minuciosa dos quadros ao homem de óculos. Por que isso foi feito? É, a, a, a gente vê que lá quando ele está descrevendo que o homem que é cego exige detalhes, né, para ele visualizar na mente as obras, né? Então, ó, porque o homem com deficiência desejava ter uma impressão real das obras. Dessa forma, não adiantaria simplesmente uma descrição genérica, pois detalhes inseridos pelos artistas fazem a diferença na composição dos quadros. Questão 4. O narrador finalmente compreende a dimensão daquilo que está vendo. Envolvido pela situação, ele diz: e fechei os olhos para ver melhor. Nós comentamos semana passada essa expressão, né? Apesar da aparente contradição dessa frase, ela faz sentido. Explique. O narrador queria passar pela mesma experiência do homem com deficiência visual. Ao fechar os olhos, ele tentou reproduzir a imagem em sua mente a partir da descrição feita pelo outro. Então, é aquilo que a gente comentou, que ele queria ter a mesma sensação, enxergar as obras com os olhos fechados, queria passar pela mesma situação que o homem cego estava passando. Na questão 5, o guarda comenta com o narrador que o homem que tinha uma deficiência era fotógrafo. De que forma a antiga profissão desse homem contribuía para o seu interesse pela descrição pormenorizada das obras de arte? Essa revelação é importante ali na crônica, porque se o homem é um fotógrafo, se ele era um fotógrafo, com certeza ele tinha uma profissão que exigia observar os detalhes, né? Então é por isso que ele tem esse interesse pelos detalhes naquela obra de arte, né? Então, olha, uma possível construção da resposta aqui, né? Como fotógrafo, ele precisava observar e destacar detalhes em seu trabalho. Seu olhar era treinado para aquilo. Por isso, ele exigia uma descrição falada, detalhada das obras que ali estavam. Certo? Questão 6. Antes de ir embora, o narrador passou pelos dois homens que se encontravam diante de um outro quadro. E ele afirma: saí, passei por eles, ocupados em pintar o filho do carteiro de Van Gogh. Então, o filho do carteiro é um nome de uma pintura famosa do Van Gogh. Por que o autor teria optado pelo emprego do verbo destacado para relatar o que ele via? Esse pintar aqui, na verdade, é
pintar com as palavras, né? Lembra que a gente comentou lá? Então, essa palavra aqui está usada nesse sentido que no contexto lá do texto faz a gente perceber e entender que é o pintar com as palavras, né? Então, aqui você explica, né? Porque o acompanhante desenhava o quadro com as palavras que se transformavam em pintura na mente do homem cego. Tranquilo, né? Olha essa 7. Retome o título da crônica e levante hipóteses. Por que o autor teria empregado a palavra resto na composição desse título? Pessoal, no título lá é o cego, Renoir, Van Gogh e o resto. Esse termo resto aí é usado para passar a ideia de que naquela situação que ele observa ali, daqueles homens no museu, ele fica tão intrigado com o homem cego querer observar, gostar de estar em um museu e observar pinturas através da descrição do outro, né? Ele fica tão encabulado com aquela situação que todo o resto não tem importância, ou tem menor importância, ou está em segundo plano. Porque para ele o mais importante, o que está em primeiro plano, é o envolvimento daquele homem cego com os pintores, com as obras de arte ali, né? Então todo o resto, as outras coisas ali naquele contexto em que ele se encontra, acaba assumindo um valor menor para ele, tá? Então, olha, uma possível resposta que você vai colocar é isso, né? O autor só tem olhos para a experiência vivida pelo homem deficiente, considerando insignificantes todos os outros elementos daquele contexto. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Essa é a correção do capítulo 10. Daqui a pouco a gente passa para a próxima, certo? Deixa eu fechar aqui. Porque o computador não quer fechar. Só um minuto que o meu computador está muito lento, mas já em essa parte, viu?